Boa noite. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos. São exatamente 19 horas, então nesse momento em que já se encontram conosco os benfeitores amigos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões e rogar as bênçãos que estamos necessitando, que muitas vezes nem sabemos. Nós te rogamos, Mestre Jesus. Te pedimos nesse momento e te convidamos, adentre o nosso lar, adentre o lar de cada irmão que nos assiste, aqueles que nos assistirão após, no outro horário, que puderem. Adentre o lar. E vai derramando as tuas bênçãos, Mestre, vai iluminando esse lar, levando a tua paz, a união, o teu amor, a tua luz, iluminando o caminho de cada irmão que aí reside, daqueles que ainda entrarão. Abençoa todos, Mestre Jesus. E te rogamos ainda, que esses médicos espirituais derramem nas nossas águas o medicamento espiritual, esses fluidos benéficos e salutares para a nossa saúde do corpo ou da alma. E que ao bebermos essa água com fé, sejamos merecedores dessas bênçãos. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, acamados nos lares, nos asilos. Nós te rogamos, Mestre Jesus, que a tua luz se faça na mente e no coração, também dos médicos aqui da terra. Muito obrigada, Mestre, por tantas bênçãos que recebemos e que muitas vezes nem nos apercebemos do quão abençoados somos diariamente. Muito obrigada, que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre a lei de amor. Lá no Evangelho, no capítulo 11, para quem gosta de nos acompanhar, no item 8, que fala da instrução dos espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, aí o homem já tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires. Ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra ao homem maravilhado, seu patrimônio intelectual.
Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Quantas vezes, quando alguém faz alguma coisa assim que nós consideramos absurdas, a gente tem o hábito de dizer assim, ai, parece um animal, né? Por quê? Porque na nossa concepção, aquele nosso irmão agiu por instinto, então ele não tem um sentimento, o sentimento do amor não tocou, então é isso que nós pensamos, né? Muitas vezes nem pensamos, falamos. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. Aqui nós podemos pegar como exemplo, às vezes, né, quando, assim, essas gangues, quando eles querem ferir alguém que não agiu de conformidade com a quadrilha, coisa assim, eles pegam aquelas pessoas que os outros amam. Ou é a mulher, ou é um filho, muitas vezes matam. Então é aí que a gente vê, todo mundo tem, como diz aqui o Evangelho, por alguém ou por um objeto, né, tem amor. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misântropos, se queixando da humanidade em geral. Aqui fala o Evangelho daquelas pessoas que até muitas vezes são contra a natureza, né, humana, então preferem a planta ou o animal do que se relacionar com os irmãos humanos, né? E aí diz assim: espécies de misântropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas, qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas
a quem a prova da reencarnação repugna no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúmes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá, porque Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, que é o reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas, ao contrário, fazei todo o bem que está em vosso poder fazer. Não creias na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, a seu mau grado, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não poderá resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Isso nos disse Fenelon, em Bordeaux, 1861. E aí nós vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, que vem nos falar da lei de amor, que é dela que decorre todas as outras virtudes nossas. O que faz, então, desenvolver em nós o amor divino é uma bênção de Deus, através da qual se reúnem inimigos do passado em uma mesma família, a fim de mutuamente se ajustarem diante da lei de amor. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos de aplicação da lei de amor.
Então é correto dedicar amor apenas a um círculo íntimo e restrito de parentes e amigos? Não, não. Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a vós mesmos, não estabeleceu limites para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira. A prática da lei de amor, tal como Deus a entende, consiste em amar a todos os nossos irmãos indistintamente. Então, qual o efeito da lei de amor para o homem? É o melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática dessa lei. E o Espiritismo contribui para que essa lei seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. O endurecimento do coração do homem constitui obstáculo à implantação da lei de amor na Terra? Não, porque esse endurecimento é temporário. Ao contrário do verdadeiro amor, o coração humano cede, pois que se vê tocado pelo desejo de vivenciar a caridade, a humildade, a paciência e todas as demais virtudes que o amor inspira. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticadas na sua superfície todas as virtudes filhas do amor. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Como primeiro passo, tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliando o próximo, isso na medida das nossas possibilidades, enfim, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus contido no amai-vos uns aos outros. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas o homem deve também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. E aí vamos para o Evangelho no item 10, que diz assim: meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem os constrangimentos da matéria e não condenar o vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a reencontrareis em certo período, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e todo justiça. Crede que esta sábia palavra, amai bastante,
para serdes amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue um caminho fixo e invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede que com rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando melhor, sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta, se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Isso nos disse Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris. E aí nós vamos para o nosso auxiliar querido, que diz assim: o que significa elevar-se acima da matéria? É não se apegar demasiadamente aos bens deste mundo, dando às coisas materiais valores definitivos, mas encarar a vida como estágio passageiro e purificador da vida espiritual. O corpo material, invólucro terrestre que nos reveste, o espírito encarnado, deve ser utilizado tão somente visando ao aprimoramento moral e intelectual deste. Mas por que essa elevação é necessária? Porque a nossa caminhada para Deus está condicionada ao tratamento que dispensamos ao nosso próximo. E esse tratamento só é conforme a justiça divina quando nos libertamos das pressões que a matéria nos imprime. Aos bens materiais devemos dar somente o valor relativo que eles merecem. A nossa meta constante deve ser o cultivo dos bens espirituais. Quais as características, então, do homem que ama no sentido profundo desse termo? Bom, o homem que ama verdadeiramente se destaca por ser leal, probo, consciencioso, por fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, por procurar suavizar as dores dos seus irmãos e por considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Se considerarmos o período dos últimos 100 anos, podemos concluir que a humanidade hoje é melhor? Sem dúvida, sim. Em que pese ela haver caminhado muito pouco em relação ao ponto ideal a atingir, somos forçados a admitir que a humanidade melhorou bastante e tende a melhorar ainda mais, pois tudo na natureza está sob o influxo da lei do progresso.
para essa caminhada atingir mais rapidamente o ponto de chegada, é imprescindível a vivência do amai bastante para ser desamado. Então, como esse melhoramento da humanidade ocorre e pode ser percebido? Bom, através do progresso intelectual e moral atingido pela criatura humana, que lhe permite aceitar melhor as ideias novas sobre liberdade e fraternidade que antes rejeitava. O progresso muitas vezes se opera através do bem que trabalha em silêncio e no anonimato, e que no decorrer dos anos se faz sentir. Que fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço renovador? Perseverar no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós. Não há coração tão endurecido que não ceda a seu mau grado ao influxo do amor verdadeiro. E como o Espiritismo contribui para a melhoria da humanidade? Esclarecendo a criatura sobre os reais valores da vida e, sobretudo, restaurando a simplicidade e a ação consoladora do Evangelho de Jesus. O movimento espírita, em razão do avanço seguro que realiza, contribui para a disseminação e aceitação das ideias de justiça e de renovação por parte das criaturas de boa vontade. Então, queridos irmãos, mais uma vez chegamos ao fim de um Evangelho no Lar, lembrando sempre que temos atendimento fraterno através do Messenger. Quem quiser conversar, a conversa ficará só entre nós e Jesus, esses benfeitores amigos que estão sempre conosco. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em teu nome, Mestre Jesus, abençoa, protege cada irmão que nos assiste e que nos assistirá. Derrama um medicamento nessas águas que foram colocadas. E que cada irmão que beber com fé receba a bênção que precisa. A cura seja para o corpo, para a alma. Fortalece aqueles que sofrem nesse momento, seja de depressão, qualquer mal, Mestre Jesus, tu que tudo podes. Que faça sempre a tua vontade em nossa vida. Ilumina a mente e o coração de cada um de nós. Encoraja-nos a seguir, enfrentando os obstáculos, sabendo que tudo passa, Mestre Jesus. Por isso, pedimos, oramos e confiamos em Ti, Mestre Jesus. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Um grande beijo, muito obrigada.